E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí da Loteca 1113, onde a maioria dos jogos aí é Copa do Brasil, hein? Eu quero ver qual vai ser o time que vai ter coragem de poupar nessa rodada aí da Copa do Brasil. Lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo sobre a Loteca 1113. Tô indo com 5 duplos e ainda, né, é claro, não saiu o resultado da Loteca 1112. Então não dá para saber se tá acumulado ou não. Se você gosta das informações aí do canal e ainda não é inscrito, eu convido aí para se inscrever, porque assim o YouTube sempre avisa quando tem vídeos novos. Agora chega de enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Fortaleza e Vasco da Gama. Aqui eu vou falar sobre os últimos jogos dos dois times. O Fortaleza tá vindo de uma excelente vitória aí pela Copa Sul-Americana em cima do Boca Juniors por 4-2. Antes disso, pela Copa do Nordeste 5-0 no Altos do Piauí em casa e pelo Brasileirão Série A 1-1 em casa contra o Cruzeiro. Já o Vasco da Gama perdeu para o Fluminense por 2-1, Brasileirão Série A, perdeu para o Bragantino 2-1 e ganhou do Grêmio em casa por 2-1, Brasileirão Série A também. Aqui em desempenho que eu trago, que dos últimos 7 jogos, em todos o Fortaleza foi o primeiro a fazer o gol. E para contrariar a estatística aí, né, o Vasco de 5 jogos, 4 tomou o gol primeiro. Aqui eu coloquei os próximos jogos de todos os times dessa grade, mas sinceramente essa é uma opinião minha. É sempre bom a gente saber o próximo jogo, mas eu tô achando que nessa grade aqui a maioria dos times vai com força máxima porque é Copa do Brasil, viu? Tem alguns times aí de Série A bem forte que vai pegar times um pouco mais fraco, pode ser que mescle mesmo sendo Copa do Brasil, mas a gente vai chegar neles ainda. Então o próximo jogo aí do Fortaleza é contra o Corinthians fora de casa pelo Brasileirão. Já o Vasco da Gama também vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, os dois aí com pedreiras, né, no próximo jogo, mas é certeza que os dois times estão dando prioridade aí para a Copa do Brasil. Aqui nos últimos confrontos entre eles, o Fortaleza tem 3 vitórias, são 2 empates entre eles e 3 vitórias para o Vasco, bem equilibrado. O último jogo foi em outubro do ano passado, vitória do Vasco em casa por 1-0, e em maio do ano passado, Fortaleza venceu em casa por 2-0 o Vasco. Bom, como eu disse no começo do vídeo, Fortaleza aí tá vindo de uma excelente vitória em cima do Boca Juniors, demonstrou um excelente futebol. Eu tô acreditando que o Fortaleza também vai dar muita prioridade aí para a Copa do Brasil. É uma pedreira aí pro Vasco fora de casa vencer o Fortaleza, e por esse motivo, nesse primeiro jogo aqui, olhando esses números, eu tô indo de Fortaleza e empate. Jogo 2, Bahia e Criciúma. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. O Bahia, pelo Brasileirão Série A, fora de casa, empatou em 2-2 contra o Vitória. Em casa, venceu o Fluminense por 2-1 e fora de casa, perdeu para o Internacional por 2-1. Já o Criciúma empatou em 1-1 fora de casa contra o Atlético Mineiro. Depois, outro empate em casa em 1-1 contra o Juventude. E em casa, mais um empate aí pelo Catarinense contra o Brusque. Aqui em desempenho que eu trago, o Criciúma nos últimos 9 jogos, todos ele conseguiu marcar um gol. E o Bahia nos seus últimos 4 jogos, em 3, marcou gol também. O próximo jogo aí do Bahia é contra o Botafogo pelo Brasileirão Série A fora de casa. E o Criciúma também vai jogar fora de casa aí pelo Brasileirão Série A contra o Grêmio. Os últimos confrontos aí entre eles, 4 vitórias para o Bahia, 3 empates e 3 vitórias para o Criciúma. O último jogo foi lá em 2022, um empate em 0-0 pela Série B e também pela Série B em junho de 2022, vitória do Bahia por 2-1. O Criciúma, querendo ou não, ele tá vindo de um bom resultado aí, um 1-1 contra o Atlético Mineiro fora de casa. Vai enfrentar o Bahia também, que é uma pedreira. A gente pode ver ali que ele tá vindo de muitos empates. Os números do Bahia, se comparado com o do Criciúma, não é tão bom assim. Tem uma derrota ali no meio. Mas aqui no meu palpite eu tô levando muito em consideração o mando de campo aí do Bahia. Tô acreditando que a torcida vai apoiar, apesar de estar pegando bastante aí no pé do Rogério Ceni. Acredito que o time vai querer dar uma resposta. E para essa partida aqui, eu tô colocando o Bahia seco. Mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria no empate, porque olha o tanto de empate que tem o Criciúma nos últimos jogos. Jogo 3, Operário e Grêmio.
que eu trago aqui de informações são os últimos jogos do Operário pela Série B. Venceu o Ituano fora de casa por 2-0, bateu o Avaí em casa por 1-0 também, e pelo Campeonato Paranaense perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Nossa, só por esses resultados aqui, o Operário é pedreiro, hein? 2 bons resultados e perder do Atlético Paranaense apenas de 1 gol de diferença. Já o Grêmio, ele tá vindo de uma excelente vitória aí contra o Estudiantes com um jogador a menos, fora de casa, venceu por 1-0, venceu em casa o Cuiabá também por 1-0 e venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Aqui em desempenho, nos últimos 8 jogos, 7 o Operário fez menos que 2 gols e meio. O Grêmio também com a mesma informação, porém em 7 jogos, 6 ele fez menos que 2,5. Então 2 times aí que fazem poucos gols. O próximo jogo deles, o Operário vai jogar fora de casa contra o Vila Nova pelo Brasileirão Série B e o Grêmio vai jogar em casa contra o Criciúma. Os últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Operário, nenhum empate e 2 vitórias do Grêmio. O último jogo foi em 2022, o Grêmio ganhou de 5-1. O outro jogo também no mesmo ano, o Grêmio fora de casa ganhou de 1-0. Acredito que não vai ser um jogo fácil para o Grêmio. Esses jogos assim da Copa do Brasil, geralmente os times menores dão sangue. O Operário tem a vantagem de estar jogando em casa e olhando esses últimos 3 resultados aqui, aparentemente o Operário tá embalado, hein? Mas, por enquanto, nesse primeiro palpite da Loteca 1113, eu tô indo seco na vitória do Grêmio, porque o Grêmio também tá numa ótima fase e eu acredito que o Renato Gaúcho aí vai colocar o time titular para jogar contra o Operário. Como o próximo jogo é em casa contra o Criciúma, talvez ele mescle nessa partida. Jogo 4, Estudiantes e Boca Juniors. Aqui um jogo da Liga da Argentina, né? Os últimos jogos aí do Estudiantes, né? Foi uma derrota para o Grêmio por 1-0 em casa. Pelo Campeonato Argentino venceu de 3-0 aí o Barraca Central. E também pelo Campeonato Argentino fora de casa venceu por 2-1 o Lanús. Já o Boca, né, também tá vindo de uma derrota aí pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Fortaleza fora de casa por 4-2. Antes do jogo do Fortaleza, uma excelente vitória em cima do River Plate por 3-2. E no dia 16, mais uma vitória em casa por 1-0 em cima do Godoy Cruz. Aqui em desempenho, o Estudiantes, de 6 jogos, 5 ele venceu. E no confronto entre os dois times, dos 4 jogos, 3 o Estudiantes venceu o Boca. O próximo jogo do Estudiantes é um jogo importante aí pela Libertadores. Vai jogar contra o The Strongest, porém, olha bem a data, hein? 9/5. Então tem muito tempo aí para recuperar para esse jogo da Libertadores. Então eu tô acreditando aí que contra o Boca é time titular ao máximo. Já o Boca Juniors, também um jogo só lá no dia 8, pela Copa Sul-Americana, vai jogar contra o Trinidense. Os últimos confrontos entre eles tá assim: o Estudiantes, 7 vitórias, 2 empates e 6 vitórias do Boca Juniors. No último confronto, foi agora, né, no mês 4 de 2024, o Estudiantes venceu o Boca por 1-0. Antes disso, em novembro do ano passado, o Estudiantes venceu também, só que na casa do Boca por 3-2. O Boca Juniors aí, antes do Fortaleza, teve essa excelente vitória em cima do River Plate. É um time que tá tentando levantar o nome do Boca, né? Porque esses últimos anos caiu muito de produção, tanto que não se classificou para Libertadores, está disputando uma Copa Sul-Americana. O Estudiantes aí também tá numa boa fase, apesar da derrota aí pro Grêmio, vai bem, né, na Libertadores. E agora vai ter esse jogo pesado aí contra o Boca Juniors. Olhando os números aqui e levando em consideração toda a fase boa que tá o Estudiantes, eu tô indo de Estudiantes e empate nesse jogo, mas sinceramente, se você tem condições de jogar um triplo, essa aqui é uma partida para se colocar, porque ninguém dava nada pro Boca Juniors contra o River Plate e conseguiu vencer. Então o Boca tem uma camisa muito pesada, é um clássico argentino, então tudo pode acontecer nessa partida. Jogo 5, Atlético Mineiro e Sport. Os últimos jogos do Atlético Mineiro, uma vitória em casa em cima do Peñarol por 3-2, Libertadores. Outra vitória por 3-0 pelo Brasileirão e também pelo Brasileirão 1-1 em cima do Criciúma. Já o Sport, pelo Brasileirão Série B, venceu o Vila Nova por 2-0, venceu o Amazonas por 3-2
e pela Copa do Nordeste venceu o Ceará por 2-1. Em desempenho, nos últimos 5 jogos, em 4, o Atlético Mineiro marcou primeiro, e nesse confronto entre eles, de 4 jogos, 3 o Atlético Mineiro marcou primeiro. O próximo jogo aí do Atlético Mineiro é contra o Fluminense, fora de casa pelo Brasileirão. E o próximo jogo do Sport, pelo Brasileirão Série B, é contra o Curitiba, também fora de casa. Os últimos confrontos aí entre eles, o Atlético Mineiro venceu 8 vezes, houve 4 empates e 3 vitórias do Sport. O último jogo foi lá em 2021, 3-0 para o Atlético Mineiro. Também em 2021, 1-0 para o Atlético Mineiro fora de casa. Bom, vi algumas informações desse próximo jogo aí do Atlético Mineiro no final de semana. Aparentemente parece que vai ter uma mescla mesmo aí de jogadores do elenco. O Hulk, até o presente momento, está confirmado que não vai jogar. Então eu tô acreditando que nesse jogo contra o Sport vai vir com força máxima. E olhando o histórico aqui entre eles, os últimos jogos aí do Atlético Mineiro, apesar do Sport também estar com bons números, mas o Atlético Mineiro vai estar jogando na sua casa e acredito muito, né, que está pensando em abrir alguma vantagem aí em cima do Sport. Então, para esse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 6, Sampaio Corrêa e Fluminense. Os últimos jogos aí do Sampaio Corrêa pelo Brasileirão Série C, perdeu pro Aparecidense por 2-0. Pelo Maranhense, empatou com o Maranhão em 3-3 em casa. E depois uma vitória por 3-0 em cima do Imperatriz pelo Maranhense também. Já o Fluminense pela Copa Libertadores está vindo de um empate, agora no meio de semana em 0-0 contra o Cerro Porteño, fora de casa. Ganhou do Vasco por 2-1 pelo Brasileirão e perdeu para o Bahia fora de casa por 2-1. O que eu trago aqui em desempenho, o Sampaio Corrêa ganhou ou empatou nos seus últimos 12 jogos, 11 partidas foram assim. E o Fluminense, de 6 jogos, 5 ele conseguiu marcar. O próximo jogo aí do Sampaio Corrêa é contra o Caxias, pelo Brasileirão Série C, e o Fluminense vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Os últimos confrontos entre eles não há, o Sampaio Corrêa está vindo de uma derrota, e nos seus últimos 5 jogos apenas 2 vitórias. Já o Fluminense está vindo de um empate, e nos seus últimos 5 jogos também só 2 vitórias. Esse jogo aqui eu considero ele bem complicado, porque o Sampaio Corrêa é um time que costuma dar muito trabalho quando os times grandes aí da Série A vai jogar lá na casa dele. Esse jogo aí do final de semana contra o Corinthians vai dizer muita coisa sobre o Fluminense. O Fluminense que tá com vários problemas, né? Teve alguns jogadores aí que deu uma festinha aí, ficaram suspensos, né, para essa partida. E a torcida tá pegando um pouquinho no pé, né, do Diniz e dos jogadores devido aos últimos resultados. Então esse jogo do Corinthians aí, do final de semana, vai dizer muita coisa. Caso o Fluminense vença, vá com mais moral e tranquilidade para enfrentar o Sampaio Corrêa. Por enquanto, para essa partida, eu tô indo seco no Fluminense. Jogo 7, Brusque e Atlético Goianiense. Os últimos jogos do Brusque venceu o Mirassol em casa pelo Brasileirão Série B por 3-1. Pelo Catarinense, empate fora de casa contra o Criciúma em 1-1. E antes disso, derrota para o Criciúma em casa por 2-1. Já o Atlético Goianiense, uma péssima sequência aí nos últimos jogos, né? Derrota para o São Paulo em casa por 3-0, derrota para o Botafogo por 1-0 e derrota para o Flamengo por 2-1. Aqui em desempenho, por incrível que pareça, né? O Atlético Goianiense, né, dos últimos 12 jogos, em 10, ele fez mais que 2 gols e meio. Já o Brusque, em 4 jogos, 3, ele conseguiu fazer mais que 2 gols e meio. O próximo jogo do Brusque será contra o Goiás em casa, Brasileirão Série B, e o Atlético Goianiense vai visitar o Juventude pelo Brasileirão Série A. Pedreira aí pro Atlético Goianiense. Em confrontos entre eles, pouca coisa, né? O Brusque não tem nenhuma vitória, há um empate entre eles e também nenhuma vitória para o Atlético Goianiense. O último jogo foi em 2019, um empate em 1-1. O Atlético Goianiense no regional dele, ele foi muito bem, tinha números espetaculares. O Brusque também foi muito bem no seu campeonato regional. Seu último jogo aí venceu bem o Mirassol. Porém, o Atlético Goianiense eu ainda tô acreditando que possa melhorar aí no decorrer das próximas partidas. Esse 3-0 do São Paulo, né, em cima do Atlético Goianiense, eu acredito que foi um deslize bem grande, porque as duas partidas anteriores até perdeu, mas com uma diferença bem pequena aí nos gols, e perdeu para 2 times muito fortes aí do Brasil. Vai pegar o Brusque agora fora de casa. O Brusque tem essa vantagem aí de estar jogando no seu estádio, e para essa partida, por enquanto também eu tô indo de empate seco entre eles. Mas sinceramente aqui, se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria uma vitória do Brusque.
Jogo 8, Champions League, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. O último jogo aí do Dortmund, né, um empate em casa contra o Leverkusen, né, acabou tomando um gol aí no finalzinho, tava quase tirando a invencibilidade aí do Leverkusen. Pela Liga dos Campeões, venceu muito bem o Atlético de Madrid por 4-2 em casa, e voltando pro campeonato alemão, uma vitória fora em cima do Gladbach. Já o Paris Saint-Germain, uma péssima campanha, né, nesses últimos jogos, pelo amor de Deus, já tá com o campeonato francês aí na mão, Mbappé aí voando, deixando o menino Ney aí com muita raiva. Mas é brincadeira, viu, pessoal? O Paris Saint-Germain tá voando, viu? Seu último jogo aí venceu por 4-1 o Lorient. Mbappé humilhou o zagueiro lá em um dos gols. Contra o Lyon, em casa, 4-1. E pela Liga dos Campeões, 4-1 em cima de um timinho aí, Barcelona. Na casa do Barcelona ainda. O Borussia, dos seus últimos 4 jogos, todos ele conseguiu marcar um gol, pelo menos. Já o Paris Saint-Germain não fica atrás. Dos seus últimos 5 jogos, 5 ele conseguiu marcar em todos. O próximo jogo aí do Borussia Dortmund é contra o Wolfsburgo. Lembrando que o campeonato alemão aí já é do Bayer Leverkusen. O Borussia, ele é o 5º colocado no campeonato alemão. Só almeja aí chegar na zona de classificação na Liga dos Campeões. Mas nesse jogo aqui contra o Paris Saint-Germain é certeza absoluta que é time aí 200% titular, né? Já o Paris Saint-Germain, o próximo jogo, por incrível que pareça, é o jogo da volta contra o Dortmund, para você ver a tranquilidade que tá o Paris Saint-Germain. O jogo do Dortmund contra o time alemão Wolfsburg é dia 4/5, e o do Paris Saint-Germain, o próximo jogo é dia 7/5. Então, praticamente, o Paris Saint-Germain vai ter uma semana para descansar pro próximo jogo entre eles. Os últimos confrontos entre ele, né? O Dortmund tem uma vitória, são 3 empates e 2 vitórias do Paris Saint-Germain. O último jogo foi o ano passado, em dezembro, pela Liga dos Campeões, 1-1 entre eles. Antes disso, o Paris Saint-Germain tinha vencido em casa por 2-0. Bom, jogo extremamente difícil. Borussia Dortmund geralmente complica na sua casa, vai muito bem. Sua torcida, assim como a do Napoli da Itália, eu considero uma das mais parecidas com as torcidas aqui do Brasil, da América do Sul. Tem a Muralha Amarela lá, é uma torcida que grita, que empurra mesmo o time. É diferente, né, dos outros países ali na Europa, que fica todo mundo sentadinho, aplaudindo, batendo palma. Lá não, lá eles gritam mesmo. Então acredito que a pressão para cima do Paris Saint-Germain vai ser grande. O problema é que o Paris Saint-Germain e o Mbappé ali tá voando, né? E olhando os números aqui e considerando os dois times, eu tô indo de mais um duplo aqui, eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Dortmund e Paris Saint-Germain. Aqui, sinceramente, outra partidinha aí que cabe um triplo tranquilo, viu? Se você tiver condições. Jogo 9, Humaitá e Porto Velho. Pense num joguinho difícil de analisar, viu? Brincadeira, Loteca. Humaitá, pelo campeonato acreano, tá vindo de uma derrota aí para o Rio Branco fora de casa. Antes disso, um empate fora de casa contra o Galvez por 2-2 e outro empate em casa contra o Vasco do Acre. Já o Porto Velho tá vindo de uma vitória de 3-0 do Genus de Rondônia, ganhou de 3-1 do Ji-Paraná e fora de casa venceu o Cacoalense, todos pelo campeonato rondoniense. Eita, estagiário da Loteca, hein? Brincadeira, hein? O Porto Velho, nos seus últimos 5 jogos, em 4, ele conseguiu fazer mais que 2 gols e meio. E o Humaitá, em 4 jogos, 3 também conseguiu fazer mais que 2 gols e meio. O próximo jogo aí dos dois times, o Humaitá vai jogar contra o Manaus pelo Brasileirão Série D. E o Porto Velho vai jogar contra o Trem em casa pelo Brasileirão Série D. Os últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Humaitá, nenhum empate e 2 vitórias do Porto Velho. O último jogo foi em 2022, 4-2 fora de casa para o Porto Velho. E antes disso, também em 2022, outra vitória do Porto Velho, só que em casa por 3-2. Bom, como eu disse, eu tô indo de 5 duplos nessa loteca. É certeza absoluta que esse jogo 9 aqui da loteca 1113 tem que ser um duplo, até mesmo um triplo, a não ser que tenha algum especialista aí de campeonato acreano e rondoniense e gostaria de que deixar algum comentário aí sobre os times, sobre os treinadores, estádio, torcida. Não é desmerecendo os dois times, mas é complicado, hein? E agora que eu vi ali na grade da loteca, o time do Porto Velho ainda tem até uma
risadinha do Papai Noel ali, ó. Porto Velho, ho, ho. Só faltou mais um pra ficar ho, ho, ho. Bom, brincadeiras à parte, para essa partida aqui, por enquanto eu tô indo seco no Porto Velho. Uma pelos números, né, dos confrontos. Porto Velho aí tem 2 vitórias, né, nas últimas 2 partidas entre eles. E o problema é saber, né, qual que é o campeonato mais forte, né, acreano ou rondoniense, né? Jogo 10, Souza e Bragantino. Os últimos jogos do Souza foi 1-1 pelo Paraibano contra o Botafogo da Paraíba. Outro jogo empatado em 0-0 contra o Botafogo também, só que dessa vez em casa. E outro empate fora de casa, dessa vez contra o 13, todos pelo Paraibano. Já o Bragantino venceu o Luquenio em casa por 2-1, Copa Sul-Americana. Brasileirão 1-0 em cima do Corinthians e também 2-1 em casa em cima do Vasco. Esse do Rio mesmo, tá? Aqui em desempenho que eu trago, dos últimos 12 jogos, 11 o Souza ganhou ou empatou. Uma boa sequência aí com poucas derrotas. Já o Bragantino, nos últimos 5 jogos, 4, ele fez mais que 2 gols e meio. O próximo jogo aí das duas equipes, o Souza vai jogar fora de casa contra o 13 pelo Brasileirão Série D. E o Bragantino, a pedreira aí pelo Brasileirão Série A, em casa vai jogar contra o Flamengo. Aqui em confrontos entre eles não há. O Souza dos seus últimos 5 jogos não perdeu, tem 2 vitórias e 3 empates. E o Bragantino tá vindo numa sequência aí de 3 vitórias consecutivas, 1 empate e 1 derrota. Souza, outro time aí tradicional do Nordeste, costuma dar trabalho para os times grandes que vão jogar lá. Apesar de ali nos desempenhos tá falando aqui de 5 jogos, 4, o Bragantino faz uma média de 2 gols e meio. É só olhar os 3 últimos jogos ali, dá pra ver que não é uma informação tão certeira assim. O Bragantino geralmente ele ganha suas partidas com um golzinho só de diferença, apertado. É um time bem treinado. Souza é outro time que vai dar trabalho aí pro Bragantino. E por esse motivo eu tô indo de empate e vitória do Bragantino, porque o Bragantino tá numa boa sequência aí de vitórias em cima de times como Corinthians e Vasco, né? Jogo 11, Ipiranga e Atlético Paranaense. O Ipiranga ele tá vindo de uma vitória em cima do CSA por 3-1 em casa, Brasileirão Série C. Pela Copa do Brasil venceu o Porto Velho por 2-0. Olha o Porto Velho aí, hein? Já dá para pegar como base aí para o time do Humaitá ali, hein? Pelo Gauchão, em casa empatou contra o Brasil de Pelotas por 0-0. Já o Atlético Paranaense, fora de casa pela Copa Sul-Americana, venceu o Danúbio por 1-0. Brasileirão venceu o Internacional em casa por 1-0 e perdeu para o Grêmio por 2-0 fora de casa. Aqui em desempenho, o Ipiranga, dos 9 jogos, em 8, ele fez menos que 2 gols e meio. O Atlético Paranaense também não deixa por menos, porém menos partidas, né? Em 4 partidas, em 3, ele fez menos que 2 gols e meio. Os próximos confrontos aí das duas equipes, o Ipiranga vai jogar fora contra o Náutico, Brasileirão Série C. Já o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Vasco. Em confrontos entre eles não há. O Ipiranga aí nas suas últimas 5 partidas não perdeu. Tá vindo de 5 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Paranaense, dos seus últimos 5 jogos, apenas 1 derrota e 4 vitórias. O Ipiranga aí tem uma defesa bem consolidada, por isso foi bem aí no Campeonato Gaúcho. O Atlético Paranaense, né, vem despontando aí no começo do ano como um dos melhores times que tá apresentando um bom futebol. Jogo interessante de assistir, né? Uma boa defesa contra um bom ataque. E olhando a situação dos dois times nesses últimos meses, eu tô indo seco aí no Atlético Paranaense, mas tô considerando esse jogo aqui bem complicado também, viu? Piranga pode vir fechadinho aí, só ir na boa nos contra-ataques, ou no mínimo aí também conseguir um empate, né? Em cima do Atlético Paranaense. Como eu tô usando 5 duplos, eu tenho que ir seco mesmo no Atlético Paranaense. Jogo 12, América do Rio Grande do Norte e Corinthians. Último jogo do América, vitória fora de casa por 1-0 em cima do Santa Cruz pelo Campeonato Potiguar. Outra vitória fora de casa por 3-1 em cima do Mossoró. E o empate em casa em 1-1 também contra o Mossoró, todo o campeonato regional. Já o Corinthians está vindo de uma derrota fora de casa para o Argentino Júnior, está vindo de uma outra derrota para o Bragantino, fora de casa, Brasileirão, e outra derrota Brasileirão também, 2-0 para o Juventude. Aqui em desempenho, 5 dos últimos 4 jogos, o América do Rio Grande do Norte venceu a sua partida. Já o Corinthians, dos últimos 4 jogos, 3 ele perdeu. O próximo jogo das duas equipes, o América do Rio Grande do Norte vai jogar contra o Santa Cruz
pelo Brasileirão Série D. Já o Corinthians em casa vai jogar contra o Fortaleza. Confrontos entre eles não há nos últimos anos. Como nós vimos ali em cima, o América, nos seus últimos 5 jogos, né, não perde. Já o Corinthians tá vindo de 3 derrotas consecutivas, um empate e uma vitória. E se eu não me engano, essa vitória aí foi em cima do Londrina, amistoso. Esse jogo, sinceramente, não era para ser difícil, né? Mas devido a essa situação aí do Corinthians, por isso que eu falei que o jogo do Fluminense aí, Corinthians e Fluminense agora no final de semana, vai ser muito importante para as duas equipes. Se o Corinthians perder, a crise tá instalada. Nos noticiários esportivos, o que tá claro aí, parece que o Cássio vai pro banco. E já que a gente tá falando de Cássio, o que vocês acham aí de a diretoria, a torcida, o treinador ter colocado o Cássio no banco? Quero saber aí o comentário de vocês, se vocês acharam que foi certo, o que vocês pensam desse assunto. Então, voltando aqui, essa fase do Corinthians não é boa, mas eu acredito ter time para pelo menos conseguir um empate lá contra o América. Por esse motivo, eu tô colocando empate e vitória do Corinthians. Esse jogo contra o Fluminense vai dizer muita coisa, hein? Se perder pro Fluminense, vai ir pro Nordeste lá muito pressionado. Jogo 13, Internacional e Juventude. Último jogo do Internacional, 2-1 pela Copa Sul-Americana em cima do Delfim. Perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e venceu o Palmeiras, na casa do Palmeiras, por 1-0. O Juventude está vindo de uma derrota fora de casa para o Botafogo por 5-1. Venceu o Corinthians por 2-0 e empatou contra o Criciúma fora de casa em 1-1. Aqui em desempenho que eu trago, dos últimos 4 jogos, 3 o Juventude marcou. E nesse confronto entre eles, dos últimos 8 jogos, 6 os dois times marcaram durante o jogo. Os próximos confrontos aí das duas equipes, o Internacional vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro, Brasileirão Série A, e o Juventude vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. As últimas partidas entre eles, 9 vitórias para o Internacional, 3 empates e 3 vitórias para o Juventude. O último jogo foi dia 25/3, de 2024, 1-1 pelo Campeonato Gaúcho, na casa do Internacional. E no mesmo mês, outro empate entre eles em 0-0. Eu bato na tecla que o Juventude tem uma boa defesa, porém, essa última partida aí contra o Botafogo foi desbloqueada a defesa aí, tomou 5 gols. O Internacional é um bom time, apenas não engrenou ainda, no Campeonato Brasileiro. Acredito que o Internacional é um daqueles times que vão brigar lá na ponta, mas aí, nesse jogo 13 da Loteca 1113 se trata de um clássico, então já entra aquela máxima, quando se trata de clássico, os números não interferem muito, porque a tendência é que o Internacional jogando em casa, já estando mais entrosado aí com o Campeonato Brasileiro, é vencer essa partida, Por enquanto eu tô indo seco na vitória do Internacional, mas caso você jogue mais que 5, 6 duplos, aqui cabe um empate também entre eles. Jogo 14, Flamengo e Amazonas. Os últimos jogos aí do Flamengo, perdeu para o Bolívar lá na altitude com o time reserva por 2-1. Empate, xoxo, contra o Palmeiras fora de casa em 0-0. E Flamengo 2-1 em cima do São Paulo. Já o Amazonas perdeu para o Sport Recife por 3-2, Brasileirão Série B. Pelo Amazonense 1-1 contra o Manaus em casa. E pelo Amazonense também derrota em casa para o Parintins por 3-1. Aqui em desempenho, dos últimos 6 jogos, 5 o Amazonas conseguiu marcar. E o Flamengo de 4 jogos, 3 ele conseguiu marcar. Os próximos jogos aí dos dois times, o Flamengo vai jogar fora de casa contra o Bragantino. E o Amazonas também vai jogar fora de casa contra a Ponte Preta. Os últimos confrontos aí entre eles não há. O Flamengo tá vindo dessa derrota, porém nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias. Já o Amazonas nos seus últimos 5 jogos apenas 1 vitória e tá vindo de 3 derrotas aí consecutivas. Bom, sinceramente esse jogo aqui não tem muito o que analisar. É o Flamengo. Se o Flamengo vier com um time mesclado, já é um time muito forte para enfrentar o Amazonas. O Flamengo, se eu não me engano, joga domingo, acho que 11 horas da manhã contra o Botafogo. O Botafogo já tem a informação que vai vir com um time misto, se eu não me engano. É bem capaz que o Flamengo vai fazer isso também, viu? Vai vir com um time misto também contra o Botafogo, apesar que já colocou um time misto contra o Bolívar, Eu não acredito que eles estão guardando toda a potência aí pro Amazonas,
Bom, mas enfim, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Essa partida aqui é aquela da zebra para você ganhar na loteca sozinho, hein? Se você acredita que o Amazonas vai vencer, quer ganhar na loteca sozinho, é esse o jogo, hein? Bom, pessoal, os palpites foram esses. Tô acreditando que esse vídeo vai ficar um pouco longo aí, mas é que são muitas informações, falei com mais calma dessa vez. Tô me adaptando aí ao novo layout e é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações sejam úteis para vocês. Se você gostou das informações, se você gosta do canal, se inscreva aí no nosso canal para dar aquele apoio. Curta, compartilhe, deixe os seus comentários, é muito legal a resenha. Gosto muito de responder todo mundo. E é isso, desejo boa sorte aí para todo mundo aí na loteca 11/12 e também nessa nova loteca aí 11/13. Logo mais aí, próximo vídeo aí com 3 duplos, né? Mais informações pra gente dar aquela refinada aí nos nossos palpites. Se a gente não se falar mais, bom final de semana. Fui!